Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Rosário, eu sou professor de informática aqui do Rico Domingues Concursos. Sou professor responsável pelo EAD do CFO Aquecimento com a banca Consuplan. E eu vou trazer para vocês aqui uma breve apresentação sobre o nosso curso. Vou falar um pouco sobre o edital, sobre a banca e dar para vocês uma palhinha aí sobre a nossa aula de informática. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, em cima do edital de vocês que foi autorizado pelo órgão para que a banca Consuplan efetivasse esse concurso, nós montamos um plano de aula. E esse plano de aula, ele contempla 6 encontros, que são a primeira aula, hardware e software, a segunda aula, sistema operacional Linux, a terceira aula, sistema de aplicativo de escritório, LibreOffice Writer e Impress. Essas são as 3 primeiras aulas, em cima do edital, como eu falei. Então, o edital pede lá introdução ao conceito de hardware e software de computador, conceito de software livre e licença de uso, distribuição e modificação. Introdução ao sistema operacional Linux, então, nos teus estudos, você vai tirar o Microsoft Windows porque não aparece. Conceitos básicos de edição de texto, planilha, apresentação. E ele pede de forma taxativa, pacote BR Office, que já foi, caiu em desuso. Hoje o novo pacote é o LibreOffice, que contempla a nova versão aí do antigo BR Office. Continuando os outros 3 encontros, LibreOffice Calc, de planilha eletrônica. E aí nós temos e-mail, internet e navegadores, aula 5. E essa contempla bastante coisa também no edital. Então a gente tem conceitos sobre internet, sobre o navegador. O navegador ele fala de forma também explícita sobre o Firefox, então a gente vai dar uma olhada no Firefox, sobre o correio eletrônico. E a última aula, segurança da informação. Ok? Então esse é o edital de vocês montado em cima do nosso plano de aula que você vai ter disponível aí no EAD do Rico Domingues. Sobre a banca Consuplan, particularmente, eu acho ela uma banca muito sóbria, uma banca muito tranquila. Então, olha aqui, ó, conteúdos mais cobrados em relação ao edital de vocês, hardware e Excel. Então, a gente já tem um caminho aí, já tem um foco para trilhar. Nível de questão da Consuplan em relação à informática, de médio a fácil. Então, prestou atenção na aula, acompanhou a apostila, dá para matar muitas questões aí que a gente vai ver no decorrer do curso. Textos simples, curtos e objetivos. Não é uma banca que costuma te trazer pegadinhas. Ela geralmente vai te deixar entre 2 ou então até por eliminatória a gente fica com a resposta correta e você vai ver aqui comigo nessa apresentação algumas questões. Poucas figuras nas questões, exceto o Excel, que eles trazem uma figura da planilha. Também a banca Consuplan trabalha com múltipla escolha, né? A, B, C, D ou A, B, C, D, E, ok? Vamos dar uma olhadinha então, uma palhinha aqui sobre uma aula de hardware, aquilo que mais cai no teu edital. Só para você conhecer um pouco como que esse curso vai funcionar. Então eu faço uma diferença aqui entre hardware e software. Hardware é a parte a parte física do computador, tudo aquilo que eu consigo tocar, então mouse, teclado, monitor, impressora, tudo aquilo que eu consigo tocar, são as peças do computador. É a parte palpável do nosso computador. O software é o residual, é aquilo que eu sei que existe, mas eu não consigo tocar. Então, os programas, por exemplo, Sistema Operacional, Internet Explorer, no caso do edital de vocês, Mozilla Firefox, LibreOffice, Linux e assim por diante. E aí algumas bancas inventaram e trouxeram esse conceito de Peopleware, que somos nós, os usuários, ou então os programadores dos softwares. Para fixar então aí, trouxe a Desi Gonçalves, para a gente lembrar que hardware é o que você chuta, porque você consegue tocar, e software é o que você xinga, logo eu não consigo tocar. É legal e a gente vai ver que isso ajuda bastante na hora de fazer uma questão. Tipos de hardware, tipos de dispositivos. Eu tenho 3 tipos de dispositivos, entrada, saída e os dispositivos híbridos. Dispositivo de entrada. Nesse momento, você, enquanto candidato, se olha como se você fosse o computador. Então, os dados vão entrar no computador. Calma, gurizada, eu sei que isso daí soa um pouquinho mal, mas na hora da prova vai te ajudar bastante. Porque se você olhar para o dispositivo, enquanto os dados entrando nele, você vai inverter a relação. Olha só, enquanto o computador, a webcam não pega os dados da sua imagem e joga para dentro do computador, então ela é um dispositivo de entrada. O microfone não joga os dados do som para dentro do computador, para o processador. O scanner, cuidado com esse cara aqui. O scanner por si só o scanner ele é um dispositivo de entrada. Eu coloco algum documento físico e ele digitaliza, joga esses dados para dentro do processador, para dentro do computador. O mouse e o teclado também. Quando eu estou digitando, estou jogando dados para dentro do computador.
Quando eu clico com o mouse, eu jogo dados para dentro do computador. Por que eu disse para ficar ligado com o scanner? Porque hoje nós temos as impressoras multifuncionais e elas vão trabalhar como dispositivos híbridos. O scanner de entrada e a impressora dispositivo de saída. Apareceu aqui a impressora e é com certeza o dispositivo mais fácil de a gente enxergar enquanto dispositivo de saída, porque os dados saem do processador e você vê uma folha, inclusive, saindo da sua impressora. Monitor, a imagem sai do processador, sai do computador. Caixa de som, é o inverso do microfone, né? Caixa de som e fone de ouvido, o som sai do computador. E projetor também, a imagem sai do computador, é o que está aqui com essa TV. E fica ligado com esse monitor também, porque o monitor, eu tenho um monitor touchscreen. O monitor touchscreen, ele é tanto de entrada quanto de saída. Quando eu aperto na tecla, eu estou solicitando alguma coisa para o processador. Envio dados para o processador e o processador devolve para mim uma imagem. Ainda nos principais hardwares, nós temos o processador, que é o cérebro do computador. Ele é chamado de CPU. Lembra daquela parte metálica do teu computador, que tu geralmente chama de CPU? Esquece, para concurso público aquilo se chama gabinete. E a gente vai chamar de CPU o processador. E nós temos várias outras características do processador aqui, que a gente passa em aula também. O processador é dividido em 3 partes: unidade lógica aritmética, unidade de controle e registradores. É exatamente aqui, na ULA, na unidade lógica aritmética, que o processo é processado. As memórias. Tudo que acumula dados no computador é chamado de memória. Então, memória RAM, pendrive, HD, CD, DVD, acumulou memória acumulou dados é chamado de memória. Memória primária porque ela acessa o processador de forma direta. Memória secundária, os dados precisam passar pela primária para depois ir para o processador. Vamos dar uma olhadinha aqui num item que desaba em concurso público. Isso aqui não cai, despenca. Princípio da volatilidade. Memórias voláteis. E o melhor exemplo que nós temos é a memória RAM. O que é uma memória volátil? Quando eu desligo o computador, os dados desaparecem dessa memória. Quando você está fazendo alguma coisa no seu computador e não salvou aquele documento, e o computador desliga de forma abrupta, acabou a energia, o que acontece? Você perde aqueles dados. Então, aqueles dados estavam numa memória volátil, porque quando você desliga o computador, os dados somem. E memórias não voláteis, aí nós temos HD, CD, DVD, pendrive, todos os exemplos de memórias não voláteis que a gente acumula dados, desliga ou desenergiza essa memória e ela continua com os dados. O pendrive é um baita de um exemplo, né? Vamos lá para as questõezinhas com o Suplan. Vem comigo aqui, ó. Considere as afirmativas sobre memória RAM. Armazena os dados de forma permanente? Não armazena os dados de forma permanente. Por quê? Porque ela é uma memória volátil, ok? Então, não é de forma permanente. A 1 está errada. Olha só, eu já vou riscar a A e vou ficar com três questões. É uma memória não volátil? Acabamos de ver, memória RAM é o maior exemplo de memória volátil. A 2 não está aqui também. Então, eu já tinha riscado a A, risquei a B e risquei a D. Viu? Fiquei com uma questão, já matei a questão sabendo que os 2 itens estão errados. Se eu tivesse começado de baixo para cima, ficaria ainda mais fácil, eu ficaria só com 2 já de cara, né? A memória RAM é utilizada pelo processador para armazenar os dados que estão sendo utilizados no processamento? Sim, a letra C é a correta. É isso que acontece. Os dados vão para a memória RAM e depois vão para o processador. Lembra que a memória primária endereça ao processador de forma direta? Então, correto. Tarará, tarará, é uma unidade de entrada. Então, olha só, dispositivos de entrada. ROM é dispositivo de entrada? Viagem, né? CD-ROM, ele é tanto de entrada quanto de saída, porque um dia alguém gravou alguma coisa nele, saiu de algum computador e foi para ele, e eu posso ouvir esse CD novamente. Então, é um dispositivo de entrada e saída. Del e bit não tem nada a ver nesse contexto, galera. Sem eu precisar ler toda a questão, já matei. Alternativa B, mouse. É uma unidade de entrada utilizada para receber ordens de escolha via monitor, através de cliques e movimentos direcionados. Ok, o mouse. Assinale o significado correto da sigla CPU. Ô, professor, só com uma aulinha aí de 3 minutos a gente já matou 3 questões. Isso mesmo. Então vem estudar com a gente que a gente vai matar todas as questões da Consuplan. Olha aqui, significado correto da sigla CPU. E aqui eles trouxeram para o português. Central de processamento de dados? Não. Unidade central de processamento? Sim. Então ficamos com a letra B. Essa daqui a gente poderia ficar um pouco confuso, né? Entre B e C. Mas o correto é UCP, Unidade
central de processamento. A parte palpável, a qual pode tocar e ver o equipamento propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída de um computador, é também conhecida como, nós vimos que tudo aquilo que eu consigo chutar e tocar é hardware, parte física do meu computador. Ok, galera? Então fica aí essa palhinha, fica o convite, vem fazer esse aquecimento conosco aí, o edital está no forno, está saindo e a gente está aqui para contribuir com a tua aprovação. Força, garra e foco, Rico Domingues está contigo. Um abraço.